No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te trazer informações sobre Ângelo, que está de saída do Santos para jogar em um grande clube do futebol brasileiro. Também vou te trazer informações sobre uma grande joia do Palmeiras que pode estar de saída para o futebol europeu. Também vou falar sobre Roger Guedes, que pode estar deixando o Corinthians, inclusive o Corinthians teria aceitado liberar o jogador. Vou te trazer tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou agora no meu canal e não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. No vídeo de hoje eu vou te trazer muitos assuntos envolvendo o mercado de transferências e eu já quero começar esse vídeo falando sobre o Santos. Isso porque o Peixe enfrenta uma grande crise, tanto dentro quanto fora de campo, e está em busca de reforços no mercado de transferências. Nesse final de semana, o Peixe perdeu para o Palmeiras por 3-1 e dessa forma viu a crise aumentar ainda mais no clube paulista. Dessa forma, o Santos está livre no mercado e buscou o Atlético Mineiro para entender a situação de Ademir, que chegou na última temporada quando saiu do América Mineiro. O problema é que o Santos desistiu da contratação do jogador depois disso de esbarrar na pedida financeira do Galo. O Atlético Mineiro definiu o valor de 20 milhões de reais para liberar o futebol do jogador para o Santos. E dessa forma, o clube entendeu que não vale a pena investir 20 milhões de reais na contratação do jogador, até porque esse é um valor que está fora da realidade do clube paulista atualmente. Agora eu vou te falar sobre o Palmeiras, que pode perder o jogador Luiz Araújo para outro clube do Brasil. Recentemente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vem sendo bastante criticada pela torcida alviverde por conta da demora de anunciar novas contratações. E dois nomes são especulados no Palmeiras nesse momento, o de Michael e o de Luiz Araújo. O nome do jogador do Al Hilal é um pouco mais difícil no Palmeiras, isso porque o Al Hilal está sofrendo com transfer ban na FIFA. E se o Michael deixar a equipe saudita, o Al Hilal não vai poder contratar uma reposição para o jogador. E isso é um grande entrave. A questão do Luiz Araújo já é um pouco mais fácil, porque o Atlanta United está pensando em liberar o jogador e quer 12 milhões de dólares para fechar a sua saída. E o Palmeiras pode arcar com sua contratação. O problema é que pode ter um boi na linha, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. Segundo o Jorge Nicola, o Flamengo está interessado também na contratação do jogador, já que quer um jogador que atue pelas beiradas do campo, e o Luiz Araújo se encaixa nesse estilo de jogo que o Vitor Pereira está pedindo para a diretoria do Flamengo. Então, se o Flamengo oferecer uma proposta maior do que a do Palmeiras, a tendência é que o Atlanta United, que é o clube do jogador, ceda o Luiz Araújo para o clube carioca. Recentemente, Alexandre Pato deixou o Orlando City e está livre no mercado. Aqui no Brasil, 3 clubes demonstram interesse na sua contratação. O São Paulo é a principal delas. O clube paulista pode fazer uma proposta para o jogador, podendo contratá-lo de graça, já que ele está livre e não vai ter que pagar nada a não ser o seu salário e suas luvas. Porém, outros clubes como o Fluminense e o Internacional também têm interesse em sua contratação, mas Pato pode também acabar não pintando no Brasil. Isso porque, além do clube do país, o nosso país no caso, Pato também tem proposta de outros clubes, como por exemplo, de acordo com o All Sport, do Catar e da Turquia. Porém, os clubes que fizeram proposta para o Pato não foram revelados. Só os nomes daqui do Brasil que foram. Os do Catar, os da Turquia, a gente não sabe quem foi proposta. Mas o Pato, no momento, tem ofertas de 3 países diferentes. Mais uma notícia vindo do mercado de transferências, dessa vez do Paraná. Isso porque após estrear o ano de 2023 com mais uma falha, o goleiro Alex Muralha deixou a equipe do Coritiba. A torcida do Coxa estava questionando bastante o jogador e fazendo muitas críticas. E dessa forma, o Coritiba decidiu encerrar o vínculo do jogador com o clube e emprestou o jogador para o Mirassol. Alex Muralha provavelmente vai jogar o Campeonato Paulista pelo jogador e as demais competições que o Mirassol fará ao restante de 2023. E o desejo de Alex Muralha é encerrar sua carreira no Coritiba, onde já conquistou o Campeonato Paranaense e também o acesso à Série A lá em 2021. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Gabriel Neves pode estar de saída do São Paulo. O
o jogador que chegou na última temporada para jogar no clube paulista, estaria forçando uma saída do clube. Dessa forma, o São Paulo estaria disposto a negociar o seu futebol. Vale lembrar que na última temporada o São Paulo adquiriu os direitos econômicos do jogador e o jogador assinou um contrato com o clube paulista até 2025 e seu valor atualmente é de 1,5 milhão de euros. Já que ele está de saída do São Paulo, alguns clubes aqui do Brasil demonstram interesse em sua contratação, sendo o Vasco uma dessas equipes. O clube carioca estaria disposto a contratar o jogador para a reposição da vaga de Andrei, que foi jogar no Chelsea da Inglaterra, e dessa forma o Vasco teria feito uma proposta para o jogador. De acordo com o Nicola, o São Paulo teria uma proposta na mesa pelo Gabriel Neves, mas a imprensa trata como desconhecido o clube que fez essa oferta, mas tem muitas chances de ser o Vasco que ofereceu uma grana para contratar o jogador que veio do Nacional do Uruguai. Galera, nos últimos dias o São Paulo entrou com um pedido na CBF para que a confederação acabe com o limite de estrangeiros por partida. Não sei se você sabe, mas a CBF coloca um limite de 5 estrangeiros por partida. E o São Paulo tem 8 estrangeiros no seu elenco ao todo. E a justificativa do São Paulo é que o clube não dá para colocar todos os estrangeiros. E dessa forma, o Rogério sempre tem que fazer sempre um rodízio para que os estrangeiros se adequem a essa regra da CBF. Outra justificativa do São Paulo, de acordo com o UOL, é que nas principais ligas do mundo, nas ligas continentais, essa regra não existe. Então não teria por que essa regra existir no Campeonato Brasileiro. Essa mudança de regra, no caso, vai entrar em votação na CBF. E se ela for aprovada, o limite de estrangeiros acaba no Campeonato Brasileiro. A ideia do movimento é liderada pelo São Paulo, que busca apoio de outros times que têm mais de 5 estrangeiros no seu elenco. E esses clubes são, por exemplo, o Botafogo, o Corinthians, o Grêmio e o Palmeiras. A grande dificuldade dessa votação, que é bem delicada, é que isso poderia afetar as categorias de base. Se o limite de estrangeiros fosse cancelado, o Brasil, as ligas, os times iam dar mais prioridades para a contratação de gringos e deixaria as categorias de base de lado, sem dar oportunidades para jovens talentos. Então o que você acha? Você acha que o limite de estrangeiros deveria acabar no Brasileirão ou deveria deixar com 5 estrangeiros por partida? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo e opine. De acordo com o portal Canal Estrela Solitária no Twitter, o Botafogo está muito próximo de fechar a contratação do jogador Igor Coronado, que atualmente joga com as cores do Al Ittihad da Arábia Saudita. De acordo com a fonte, o Botafogo estaria querendo fazer uma proposta oficial para contar com um jogador que tem vínculo até o meio do ano com o Al Ittihad e dessa forma já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. E o Botafogo é um dos interessados. Mas tem vários clubes aqui no Brasil que têm interesse na contratação do jogador. Clubes como Corinthians, Vasco, Fluminense, Internacional, entre outros, têm interesse em sua contratação. Então o Botafogo teria que brigar com vários times para fechar a contratação do jogador brasileiro. Para arrematar esse assunto, o salário do jogador lá na Arábia Saudita é de 5 milhões e 300 mil dólares por mês. Ou melhor, isso mesmo, aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais por mês. Vale lembrar que ele tem uma proposta de renovação do Al Ittihad, mas ele teria que reduzir os seus vencimentos para fechar com o clube. Então ele começaria a receber algo na casa dos 1 milhão e 900 mil reais. Isso deve acontecer também se ele vir para o Brasil, porque nenhum clube aqui atualmente tem condições de pagar 2 milhões e 300 mil reais mensais para qualquer jogador de futebol. Assim como o Endrick, Giovani é mais uma das revelações do Palmeiras. O jogador fez uma ótima partida contra o Santos, fazendo um gol e distribuindo 2 assistências. Dessa forma, ele vem sendo pauta de um grande clube europeu. Mas eu quero fazer um contexto. No ano passado, em 2022, o Globo Esporte havia feito uma matéria dizendo que o Ajax queria fazer uma proposta para contratar Giovani, já que o brasileiro Antony havia saído para jogar no Manchester United. Dessa forma, com a grande partida que o Giovani fez contra o Santos, o jogador voltou a ser pauta nos bastidores do clube europeu. Inclusive, o Ajax teria feito 2 propostas oficiais para tirar Giovani do clube do Verdão. Porém, o clube palmeirense recusou todas as investidas do Ajax. Titular absoluto do Corinthians hoje, Roger Guedes poderia deixar a equipe do Parque São Jorge nesse ano.
Isso porque, de acordo com o portal Meu Timão, Roger Guedes estaria numa lista de 12 jogadores que podem deixar o Corinthians nesse ano, para que o Timão possa bater a meta de 100 milhões de reais em vendas. Dessa forma, algumas equipes da Europa têm interesse em fechar a contratação do jogador. Inclusive, o próprio Corinthians estaria interessado em vendê-lo. De acordo com a imprensa europeia, a Roma teria interesse na contratação de Roger Guedes e o Sport de Portugal também estaria em fechar a sua contratação. O Corinthians tem 40% dos direitos do jogador, com os outros 60% ficando com o próprio Roger Guedes. Então, se o Corinthians fosse vender o Roger Guedes hoje, ficaria com apenas metade do valor. Lembrando que o jogador também tem contrato com o Corinthians até 2025. E bora encerrar esse vídeo falando sobre o futuro do jogador Ângelo. De acordo com a imprensa local, o Flamengo já tem um acordo verbal com o jogador e resta apenas um acordo com o Santos para anunciar a contratação em definitivo do atacante. De acordo com a imprensa, o jogador de 18 anos aceitou o desafio de jogar com as cores rubro-negras. O Flamengo tem interesse em ficar com o jogador e no futuro vendê-lo para o futebol europeu. Tudo resta agora o Santos aceitar a proposta do Flamengo. Isso porque o clube rubro-negro vem sendo uma grande pedra no sapato do clube paulista nos últimos anos. Então o Santos pode acabar não querendo vender o Ângelo para um de seus maiores rivais aqui no Brasil. De acordo com a imprensa brasileira e também de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Ângelo terá um contrato de 5 temporadas com o Flamengo e as negociações ultrapassam a marca dos 10 milhões de euros. E resta apenas um acerto entre Flamengo e Santos, porque entre Flamengo e o jogador já está tudo finalizado. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo e até a próxima.